E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Docker, uma ferramenta extremamente importante, principalmente para quem está buscando aí uma oportunidade na área de Cloud e DevOps e também para quem já atua, né, com Cloud e com DevOps, usa o Docker, a parte de containers aí no dia a dia. O intuito da aula de hoje é a gente mostrar ali os principais comandos do Docker, como que a gente consegue construir uma imagem e também utilizar o GitHub Actions para a gente estar buildando ali uma imagem e enviando também para o Docker Hub. E isso nós vamos aprender na aula de hoje. Importante também, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que eu vou estar lendo todas as perguntas e tirando suas dúvidas também, beleza? Na aula de ontem nós aprendemos um pouco mais sobre Vanguard e você vai reparar alguns pontos aqui similares entre o Vanguard e o Docker. Eu sempre vou estar pontuando aqui também para vocês para ter um melhor entendimento, porque o intuito das duas ferramentas são parecidos, que é para você subir ali, no caso do Vanguard, eu subi uma máquina virtual que ele chama de box, e no caso do Docker aqui, subir um container que ele chama ali de imagens, né? Então você pode ter uma imagem do Ubuntu, onde você vai conseguir provisionar muito mais rápido do que se você tivesse que instalar ali um sistema operacional. E o container tem algumas vantagens, né, comparando aí com máquina virtual. Uma das principais vantagens ali é a otimização de recurso, porque você vai realmente utilizar somente o recurso CPU memória que é necessário para executar uma aplicação. E você não precisa subir um sistema operacional do zero. Então, por exemplo, eu quero subir aqui, tem uma imagem aqui do Redis, até aqui na nossa imagem, né? E aí, se eu estivesse utilizando máquina virtual aqui, eu teria que subir um Linux e instalar o Redis nesse Linux. Então, leva mais tempo e eu vou gastar muito mais recursos também, porque eu preciso do recurso ali do sistema operacional para executar a minha ferramenta. E nesse caso aqui, com o container, eu executo somente a aplicação. Então, eu tenho um ganho muito grande ali em questão de recurso na minha máquina virtual, tá? Vamos lá, segundo ponto, que é uma vantagem muito boa do Docker, né, e de containers em geral. Se você precisar reiniciar ou iniciar uma aplicação, é muito mais rápido do que se você tiver que subir do zero uma máquina virtual. Então, uma máquina ali virtual Linux, por exemplo, você vai gastar em torno de pelo menos uns 2 minutos ali, mais ou menos, para subir um SO. Hoje está mais rápido, né? Talvez com 1 minuto ali você já consiga iniciar um sistema operacional, se for um Linux, por exemplo. E mais o tempo de iniciar a ferramenta. Então, quando você trabalha com Docker, com containers, o seu tempo de inicializar uma ferramenta é muito mais rápido comparando com a máquina virtual. E aí eu trouxe uma imagem aqui para exemplificar para todos aqui como que funciona a arquitetura do Docker, que é muito importante. E isso daqui é legal você saber, principalmente se você for para uma entrevista técnica ali de Cloud, DevOps, né? Se você começar a falar sobre arquitetura, como que as coisas funcionam, principalmente se você estiver no nível de júnior, né? Uma vaga de júnior ali, e você fala arquitetura do Docker, com certeza o recrutador ou o gestor ali que está te entrevistando vai te olhar com outros olhos, né? Porque são poucas pessoas que têm realmente o entendimento de como que o Docker funciona, ou ferramenta X ou Y. Então, uma dica para quem está começando, sempre estude um pouquinho sobre arquitetura. E basicamente a maior parte das ferramentas sempre vai ter um desenho similar a esse daqui, que é como que a ferramenta é executada, como que ela é utilizada. E aí, por exemplo, no caso do Docker aqui, nós temos esse desenho, inclusive esse desenho eu tirei da própria documentação do Docker, tá? Se você colocar no Google Docker Docs, você vai achar essa imagem aqui para você estudar e cada um dos parâmetros de como que funciona. Mas basicamente o Docker aqui é dividido em 3 camadas. Nós temos a primeira camada, que é a mais importante, que é o host, que é o daemon do Docker aqui, que é realmente o software, né, que ele executa para você conseguir criar os containers. E esse daemon do Docker aqui que vai orquestrar toda a nossa ferramenta. Então, por exemplo, quando eu peço ali para criar uma imagem do Redis, o Redis, para quem não conhece, o Redis, né, é uma ferramenta de banco de dados, chave e valor. Então, eu só preciso subir um banco de dados do Redis. O que acontece? Eu tenho um cliente aqui instalado na minha máquina, que é basicamente o comando que eu executo. Quando eu executo um comando na minha máquina, que é esse cliente, ele vai acionar o daemon. O daemon pode estar na mesma máquina, que é o mais comum, ou pode estar numa outra máquina também. Imagine que é como se fosse um servidor do Docker. E aí, quando eu disparo um comando, um Docker Run, por exemplo,
ele chega aqui nesse daemon, o daemon vai interpretar esse comando, e nesse caso do run é para mim subir uma imagem, criar ali um container. Então ele vai ver qual que é a imagem que eu preciso executar. Preciso da imagem do Redis. Eu já tenho essa imagem local. Se eu já tenho essa imagem local, eu já vou executar o container. Se eu não tenho essa imagem local, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Registry. O Registry é um repositório de imagens. E o mais famoso que nós temos aqui é o Docker Hub. Mas no caso da AWS, eu quero um repositório privado. O Docker Hub também você consegue colocar privado, tá? Mas se eu quero usar um repositório da AWS, por exemplo, eu tenho o SR. O Google tem o próprio dele. Eu não me lembro exatamente o nome. A Oracle Cloud tem seu próprio repositório. A Azure também tem seu próprio repositório de containers. Então você pode utilizar esses repositórios da própria cloud ou utilizar o Docker Hub. Qual que é melhor? Nesse caso não tem. Cada um tem sua particularidade. Quando você está numa organização, numa empresa, essas ferramentas, esse registro aqui, normalmente é pago. O Docker Hub ali você tem um free tier um pouco maior, mas na AWS ela vai te cobrar, se eu não me engano, pelo o tamanho da sua imagem e a quantidade. Não lembro se a quantidade cobra, mas o tamanho eu tenho certeza que cobra. Então essa imagem tem 1 GB e você mandou 10 imagens para lá. Eles vão cobrar esses 10 GB ali de armazenamento. Então cada cloud vai ter um modelo de cobrança. E no Docker Hub também. O Docker Hub, um ponto bem interessante aqui, trazendo do dia a dia, qual repositório eu devo utilizar? Já teve situações, o Docker Hub na versão gratuita, no pago lá dele, ele tem alguns planos, né? E os planos iniciais, ele te dá uma opção de 5.000 pulls por dia. Então, o que isso quer dizer? Você pode baixar 5.000 imagens ali por dia. Eu já tive clientes, né, um pouco maiores que faziam mais de 5.000 downloads por dia. E aí o Docker Hub começa a bloquear o download. E isso pode impactar, porque se você não consegue fazer o download da imagem, você não consegue executar o seu container. Já teve uma outra situação também que, nesse caso, o cliente usava um ECS, que é um serviço de container da AWS. É bem similar com o Docker aqui, só que é executado ali na AWS, né? E aí, esse container estava com erro. E por padrão, na AWS, quando um container está com erro ali, ele não autentica, um erro qualquer, seja da aplicação, ele sempre vai tentar baixar esse container novamente. Ele não tem um cache local. Então, sempre que ele reinicia, ele baixa a imagem lá do Docker Hub. E nesse loop aí de ficar reiniciando, baixando, estourou o limite do Docker Hub ali e parou todas as aplicações. Já na AWS, você não paga pelo pool. Então, você pode fazer 10, 15, 20 mil pools ali por dia e você não vai pagar. Você paga somente o armazenamento. Então, nesse caso do Registry aqui, cada caso é um caso. Cada empresa usa tem muitas empresas do Docker Hub, outras usam o próprio repositório da AWS. Mas isso são pontos importantes aqui, um pouco mais teóricos, né? Que se você falar num processo seletivo, explicar essa situação que eu falei para vocês, se alguém te pergunta sobre o Docker, né? Você fala você dá esse exemplo ali do Docker Hub ou do SR. Você fala um pouquinho mais sobre a arquitetura, que eu acabei de comentar com vocês aqui. Não tem imagem local, vou lá no registry, baixo, executo. Isso tudo, você ganha pontos ali no processo seletivo.